Vamos lá, galera, então, para uma questão aqui da competência 5, habilidade 17. Questão de literatura, ok? E que vai falar sobre valores sociais e humanos atualizáveis ou não na literatura, ok? Geralmente você vai ver o quê? Menções a relações de poder, de opressão, machismo, preconceitos, né? Valores sociais como casamento, como o papel da mulher, como a religião, o dinheiro. Então, quando surgir um texto, uma questão, aliás, da habilidade 17, ele vai pedir que você reconheça valores atualizáveis ou na literatura, ou seja, o machismo era retratado dessa forma e hoje, né? Ah, onde a gente pode identificar aqui a questão do preconceito, tá bom? Então, é uma habilidade que vai trazer questões que não demandam de você muito conhecimento teórico, técnico. Só que mais uma bagagem de mundo, sabe? A questão dos direitos humanos, da igualdade entre os indivíduos, e aí tá tudo em casa. É uma questão de nível difícil, ok? Nós vamos usar, não vou colocar o D, não, é avançado. Vamos usar um pouquinho sim de NPLT, porque a gente não precisa ler todo, porque muitas vezes as questões da habilidade 17 são um pouco óbvias, belezinha? Se parecer muito difícil, não vamos cansar nunca de bater nessa tecla. Se é muito difícil, segura a onda, tá? Se errar uma questão difícil, não é tão periclitante assim. A questão é acertar as fáceis, as médias e o que puder acertar das difíceis também. Então, nós temos aqui o texto de Quem é esta língua, tá? Da Nana de Agualusa, ok? E olha só o enunciado. O texto de Agualusa tematiza o preconceito em relação ao português brasileiro. Então, preconceito, ok? Em relação ao português brasileiro. A gente já sabe de onde vem, né? Com base no trecho citado pelo autor, infere-se que esse preconceito se deve a quê? Olha só, quando a gente vê aqui o trecho citado pelo autor, você vai caçar o quê? Aspas. Eu encontrei as aspas aqui no último parágrafo do texto. E olha o que a gente tem. Aqui em Portugal eles dizem que nosso português é errado, que nós não falamos português. Escreve a poetisa paulista Maria Júlia Pinheiro para concluir, abre aspas, se sua linguagem, a lusitana, ainda conserva a palavra da opressão, ela não é a mais bonita do mundo, ela é uma das mais violentas. Aí ela pegou o microfone e pá, jogou. Ok? Então, aqui em Portugal, a gente já sabe que esse preconceito, aqui o enunciado se refere, é o preconceito dos nossos queridos lusitanos, ok? Mas que se julgam que o português deles é o mais puro, né? É o português de verdade, o resto é mero resquício ou mera adaptação. A gente sabe que existem casos inúmeros de xenofobia contra brasileiros, beleza? Mas fazer o quê, né, gente? Então, vamos lutar, né? Vamos lutar no lugar dele. Eles querem ganhar da gente até nos memes, coitados. Então, ó, com base no trecho citado pelo autor, infere-se que esse preconceito se deve, letra A. Esse preconceito se deve à dificuldade de consolidação da literatura brasileira em outros países. Na verdade, gente, existe uma dificuldade de consolidação da literatura brasileira aqui no Brasil. Lá fora, a gente, cara, a gente tá no hype, tá? Então, é Machado de Assis pra cima. E vai ver essa consolidação da literatura brasileira que gera esse recalque nessa galera. Então, nesse caso, não. Gera o recalque, o preconceito, não. Letra B. Esse preconceito se deve aos diferentes graus de instrução formal entre os falantes de língua portuguesa. Aos diferentes graus de instrução formal entre os falantes de língua portuguesa, não. Não é uma questão de instrução, e sim uma questão de educação cultural, né, de respeito ao próximo. Não tem a ver muito com isso. Letra C. Se deve à existência de uma língua ideal que alguns falantes lusitanos creem ser a falada em Portugal. Então, é justamente isso, gente. Esse preconceito contra brasileiros, né, com relação ao português brasileiro, se deve à existência de uma língua ideal que alguns falantes lusitanos, ou seja, de Portugal, creem ser a falada em Portugal. Ah, o Brasil não fala português. É uma variação, isso aqui é muito feio, essas expressões são muito feias, são muito chulas. E aí eles falam que o português deles é o português puro. Pode ficar com esse português horroroso deles. Mas aí a letra C é o nosso gabarito. Vamos só entender por que que não é a letra D. A letra D diz que esse preconceito se deve ao intercâmbio,
cultural que ocorre entre os povos dos diferentes países da língua portuguesa. Não, gente, o intercâmbio entre povos, ele não deve ser a causa do preconceito, tá bom? Pode haver um choque cultural, resistência, crenças pré-estabelecidas, mas o intercâmbio, ele vai proporcionar riqueza, multiplicidade, certo? Pluralidade, e nunca algo negativo. E letra E, está dizendo que se deve à distância territorial entre os falantes do português que vivem em Portugal e no Brasil. A distância territorial entre os falantes do português que vivem em Portugal e no Brasil. Não, na verdade, gente, não é distância territorial, não, é longe. Mas se tem, eles reclamam do português falado no Brasil, seja ao lado deles, seja no outro continente. Então, para toda solução, a gente tem um problema. Ixi, eu tô sendo xenofóbica aqui, mas não, viu, gente? Porque eu tô no meu lugar de fala de brasileira, de professora de língua portuguesa também. Então, como é o nome preconceito recreativo? Acho que é uma xenofobia recreativa. Acho que é basicamente isso. Sendo assim, gente, letra C é o nosso gabarito.